Olá pessoal, tudo bem? Então vamos novamente para o nosso curso aqui de como montar as planilhas, como montar o DEA, né, os modelos DEA no Excel. Nessa aula especificamente a gente não vai montar nenhum modelo novo, a gente vai simplesmente extrair um pouquinho mais de informações dos resultados que a gente já obteve nos modelos que a gente já implementou. Né? No caso foram dois modelos, CCR e BCC, em duas orientações, input e output cada uma, e em duas formulações cada uma, na forma dos multiplicadores e na forma do envelope. Bom, eu criei aqui uma abinha no meu Excel chamada resultados, e a gente vai trabalhar com essa aba resultados em conjunto com essa aba referente aos dados. Então vamos aqui postar os nossos resultados. Então vamos começar a colocando aqui as duas orientações que a gente rodou, né? Porque os resultados vão ser diferentes dependendo da orientação. Então, orientação input. Vamos aqui colocar as DMUs. E aqui do lado, vamos deixar um espacinho aqui. Pode ser aqui. Orientação ao output. Então vamos colocar aqui as nossas DMUs. Bom, a primeira coisa que a gente vai preencher nessa tabela é aquilo que a gente chama de eficiência total. A eficiência total, só relembrando, é aquela eficiência dada pelo modelo CCR e que ela se baseia apenas na produtividade. Então ela compara todo mundo com todas as DMUs com a DMU de maior produtividade. E dentro dessa eficiência total, tem tanto a questão gerencial, tanto que é aquilo que a gente chama de eficiência técnica, né, se a DMU está aproveitando ou não bem os seus inputs para produzir outputs, se ela está se gerenciando bem para fazer isso, quanto a questão da escala, quanto a questão do tamanho. Porque a maior parte dos fenômenos eles têm uma influência da escala. Então, DMUs pequenas não tem tantas possibilidades de serem produtivas do que DMUs maiores. E DMUs também muito grandes também tem menos possibilidades de serem produtivas do que DMUs menores. Então existe aquilo que a gente chama da escala ótima, né, que é aquele tamanho considerado ideal para a DMU obter a máxima produtividade. Se ela operar acima dessa escala ótima, ela tem retornos decrescentes de escala, e se ela operar abaixo dessa escala ótima, ela obtém retornos crescentes de escala. E tanto retornos decrescentes quanto retornos crescentes significa que a DMU está numa escala não ideal para obter a máxima produtividade. Mas essa eficiência total, né, que é a eficiência do modelo CCR, ela não discrimina o quanto que é questão gerencial do quanto que é questão da escala. Então, as duas estão embutidas lá porque ela olha produtividade. Então, vamos pegar aqui os resultados, né, do modelo CCR. Eu peguei aqui o modelo CCR orientado ao input, na forma dos multiplicadores, mas eu poderia ter pegado na forma do envelope, tanto faz, né? Os resultados são os mesmos. E vamos postar aqui. E vamos postar eles aqui. Por que eu postei o resultado do modelo ao input, orientado ao input, tanto aqui onde eu estou colocando a orientação input, quanto aqui que eu estou colocando a orientação output? Porque como a gente já viu nas aulas passadas, o resultado é exatamente o mesmo para as duas orientações no caso do modelo CCR. No caso do modelo BCC muda. Então vamos aqui diminuir um pouco o número de casas, né, para ficar mais simples. Deixar com duas casas, acho que é o suficiente para a gente analisar. Então aqui a gente tem, né, DMU N
0,11, D1000A1, 0,22, D1000A2, 0,17, D1000A3, 0,75, D1000A4, 0,29, D1000A5, 1. Vou até aqui, para ficar mais visualizável, deixar aqui sem formato. D1000A6, 0,31, D1000A7, 0,25, D1000A8, 0,41 e D1000A9, 0,18. Isso vale para as duas orientações. Agora vamos colocar aqui a questão da eficiência técnica. Ou eficiência técnica pura, né, o nome mais... Vou colocar aqui o acento. Eficiência total e a eficiência técnica, que é aquela eficiência que é puramente gerencial, que é aquela que está isolada dos efeitos da escala de produção. Essa é a eficiência do modelo BCC e ela é diferente, né, para orientação ao input e para orientação ao output. Então vamos pegar aqui os modelos BCC. Então BCC orientado ao input. De novo, tanto faz pegar forma dos multiplicadores ou forma do envelope. Vamos postar aqui. E BCC orientado ao output. Aqui está a eficiência, né? Lembra que a FO aqui ela dá o inverso da eficiência, mas essa é a eficiência que a gente tem. Vamos postar aqui. Opa. Valor especial, valores, postei. Bom, então aqui nós temos a eficiência técnica. E eu disse que elas são diferentes, né, para o modelo CCR e para o modelo BCC, mas deu para ver que elas só são diferentes para D1000A4. Para todas as outras elas são iguais. Por que elas são iguais? Porque todas as D1000s estão na fronteira. Todas as outras D1000s, com exceção da A4, estão na fronteira de eficiência do modelo BCC. Então, dado que elas estão na fronteira e a fronteira é a mesma para as duas orientações, vai ser exatamente igual. Mas a distância de uma D1000 até a fronteira de eficiência vai ser diferente se eu olhar para a orientação input e olhar para a orientação output. Então, no caso aqui, da D1000A4, a gente pode chegar à conclusão que ela está mais próxima da fronteira quando eu considero a orientação ao output, do que quando eu considero a orientação ao input. Ou, em outras palavras, eu posso dizer o seguinte: é mais fácil ela atingir a fronteira melhorando o seu output e mantendo o seu input constante, do que diminuindo o seu input e mantendo o seu output constante. Então, vamos dizer assim, e como são questões puramente gerenciais, é mais fácil ela atingir a fronteira olhando para os outputs do que para os inputs. Então, isso que diz que a questão da eficiência técnica é maior na orientação ao output do que na orientação ao input. Agora vamos, já que a gente tem eficiência total e eficiência técnica, como eu expliquei, né, nas aulas, a eficiência técnica, cada D1000 é comparada com aquelas de tamanho semelhante. Agora vamos trabalhar um pouquinho com a questão da eficiência de escala. A eficiência de escala, ela é a divisão da eficiência do modelo CCR pelo modelo BCC. Então, se eu puxar aqui, eu vou ter a eficiência de escala. Bom, o que dá para ver aqui? Dá para ver o seguinte. A única unidade que tem eficiência de escala, que está na escala ótima de produção, é a unidade A5. Todas as outras, né, têm ineficiências de escala. Ou seja, estão fora da escala ótima. E a mesma coisa eu posso fazer aqui para o modelo orientado ao output.
extrapolar. Então, novamente, eu chego à conclusão que o único que está na escala ótima é a D1000A5 e todas as outras unidades estão fora da escala ótima. Eu ainda não sei se acima ou se abaixo da escala ótima, mas estão fora. Um detalhe importante, que é o seguinte: eficiência de escala da D1000A4. Vou até destacar ela para ficar bem claro. Está aqui D1000A4. O que a gente chega à conclusão, de novo olhando o modelo BCC? Que é mais fácil ela atingir a fronteira do modelo BCC, aumentando seus outputs, né, porque ela está muito mais próxima da fronteira que no aumento do output. Ela é muito mais fácil ela chegar na fronteira aumentando o output do que reduzindo o input. Só que na questão da escala é diferente. Aqui, consertar eficiência de escala. Na questão da escala é diferente. Por quê? Porque a eficiência de escala da orientação ao input é 0,50 e a eficiência de escala da orientação ao output é 0,35. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: se a D1000 aumentar os seus outputs, ela vai estar mais longe da escala ótima do que se ela reduzir os seus inputs. Então, se ela reduzir os seus inputs, ela ainda vai estar fora da escala ótima, mas ela vai estar mais próxima da escala ótima do que se ela aumentar os seus outputs. E aqui acho que vale um comentário importante, que é o seguinte: eficiência de escala só tem sentido quando a gente fala de D1000s que tem eficiência técnica. Então a gente só pode falar de eficiência de escala, se uma D1000 tem ou não eficiência de escala, se ela tiver eficiência técnica. Se ela não tiver eficiência técnica, fica muito complicado a gente falar sobre escala, porque como ela tem inputs sobrando ou outputs faltando, é difícil a gente separar o que é eficiência técnica do que é questão da escala. Difícil a gente delimitar uma escala se ela tem inputs faltando ou D1000 sobrando. Então a gente só pode falar de eficiência de escala para aquelas D1000s que estão na fronteira da eficiência técnica. Então, para essas D1000s aqui que estão na fronteira da eficiência técnica, D1000N, A1, A2, A3, A5, A6, A7, A8 e A9, a gente faz sentido falar de eficiência de escala. Para D1000A4, que tem uma ineficiência técnica, não faz sentido a gente falar de eficiência de escala. Mas por que a gente calculou então a eficiência de escala se não faz sentido? Porque a gente calcula eficiência, essa eficiência de escala de 0,50 não se refere a ela, se refere à projeção dela na fronteira. Então, essa D1000 de 0,50 quer dizer o quanto ela está fora da escala ótima se eu projetar ela na fronteira usando os inputs. E essa eficiência de escala aqui de 0,35 vai me indicar o quanto que ela está fora da escala ótima se eu projetar ela na fronteira usando os outputs. Então, a questão da eficiência de escala se refere à meta da D1000, se refere à projeção da D1000 na fronteira e não ela própria, porque não faz sentido, não tem sentido falar de eficiência de escala para a própria D1000. Isso explica por que a eficiência de escala muda conforme a orientação. É porque se eu orientar o input, eu vou chegar num ponto da fronteira, e se eu orientar o output, eu vou chegar em outro ponto da fronteira. Então, o que isso quer dizer? Que orientando ao input, eu vou chegar num ponto da fronteira mais próximo da escala ótima do que se orientar ao output. Bom, mas qual é essa escala ótima, né? Então, a questão da escala ótima tem bastante a ver com a questão dos retornos de escala. Aqui eu vou colocar isso aqui um pouquinho mais para lá para não confundir. Então aqui, orientação ao output. Vou até mesclar aqui. Vou mesclar aqui, porque tudo isso aqui se refere à orientação ao input. Bom, a eficiência de escala me diz se a unidade está fora da escala ótima. Mas ela não diz se ela está acima ou abaixo da escala ótima. Se a escala dela é maior que a escala ótima, ou se a escala dela é menor do que a escala ótima. Então, para a gente saber se a D1000 está numa escala acima ou abaixo da escala ótima,
a gente precisa determinar os retornos de escala e existem métodos dentro da DE para determinar esses retornos de escala. Bom, primeira coisa para a gente determinar o retorno de escala, a gente tem que fazer sempre um procedimento em duas etapas. A primeira etapa é comparar a eficiência total com a eficiência técnica, a eficiência do modelo CCE com a do modelo BCC. Se as duas forem iguais, ou seja, se a eficiência de escala for igual a 1, a gente já pode colocar aqui que é o retorno constante de escala. Então, no caso aqui, vou pintar, já pintei uma de amarelo, vou pintar essa aqui de verde. A gente vai ter a D1000 A5 como sendo a única que tem retornos constantes de escala, ou seja, ela está na escala ótima de produção. E a mesma coisa vale para cá, para orientação ao output. Então aqui, na questão dos retornos de escala, e esta aqui é a única que tem retornos constantes de escala. Então vou pintar aqui de verde para demarcar isso. Bom, vamos voltar agora aqui nos dados para a gente ver uma coisa. D1000 A5, esta aqui. Vou pintar ela de verde também. Bom, a D1000 A5, ela tem uma renda de 500. É a menor renda de todas. Uma expectativa de 35, também é a menor de todas. Um nível de conhecimento de 0,8, também é a menor de todas. E um nível de satisfação de 3,5, é a menor de todas. Então, vamos dizer assim que para esse problema específico, o DEA nos indicou que a escala ótima é a menor escala encontrada. Ou seja, quem está conseguindo ser mais produtivo é a D1000 pequena. E todas as D1000 são maiores que ela. Então isso implica em dizer o quê? Isso implica em dizer que provavelmente, ou melhor, quase 100% de certeza, todas as outras D1000 vão ter retornos decrescentes de escala. Vamos pegar agora a D1000N. A D1000N tem a maior renda, a maior expectativa de vida, o maior nível de conhecimento e o maior nível de satisfação. Então ela está, de todas as D1000s, né, vamos pegar só pela renda, que acho que dá para ver mais claro. Como é o meu único input, né, acho que ele representa relativamente bem a minha escala de produção. Então a renda da D1000 ótima é 500 e a renda da D1000N é 11.436. Então é bem maior. Então se eu for aqui no resultado, quem vai apresentar menor eficiência de escala? É justamente a D1000N, que tem o maior output. Depois da D1000N vem aqui a D1000 A2. E muito próximo a D1000 A9. Então A2 e A9, ó, 7.000, 6.714. Então, de novo, estão longe da escala ótima. Não tão longe quanto a D1000N, mas também longe. E as D1000s que têm a maior eficiência de escala é justamente a D1000 A3, né? A gente vai ver que ela tem 0,75 de eficiência de escala, que ela tem um input de 950, que está relativamente próximo ao input de 500. Bom, então a gente já pode chegar à conclusão que todas essas aqui têm um retorno decrescente de escala. Mas nem sempre, e nem todos os casos, é tão fácil a gente ver isso. Então a gente precisa de métodos mais rígidos e métodos mais específicos para gente determinar os retornos de escala. E basicamente a gente tem dois métodos. O primeiro vai pegar essa variável W do modelo BCC. Então, peguei aqui a variável W, né? Vou colocar aqui as D1000s. Então a questão é a seguinte. Se BCC igual a CCR, como o caso da D1000 A5, o W não vai querer me dizer nada. Então eu simplesmente ignoro esse W. Para as D1000s
em que o CCR é diferente do BCC, aí o W vai me dizer o retorno de escala. Se o W for negativo, retorno de escala decrescente. Se o W for positivo, retorno de escala crescente. Então, como a gente tinha previsto, né, retornos de escala são aqui decrescentes para todo mundo. Inclusive para nossa DMU A4, que é a DMU ineficiente. Então ela também é decrescente, mas a gente vai ver um pouquinho mais dela daqui para frente. Então deu para ver que fez todo sentido. Bom, vamos agora olhar o segundo método, né? Então são dois métodos são equivalentes, que é a soma que é a questão da soma dos lambdas, né? A soma dos L's. E aí a gente tem que pegar o modelo do envelope e agora o modelo do CCR. Por quê? Porque a soma dos lambdas do modelo BCC, lembrar que elas vão ser sempre 1, porque a gente até colocou aquela restrição extra, né, que a soma dos lambdas teria que ser igual a 1. Então vamos aqui pegar soma e vamos somar todos os lambdas de cada unidade. E aqui está. Então o que nos diz a soma dos lambdas? Ela nos diz o seguinte: se a soma dos lambdas for maior do que 1, modelo decrescente. Se a soma dos lambdas for menor do que 1, modelo crescente. E novamente, aqui deu exatamente igual a 1, né? Então quando for igual a 1, em tese seria modelo constante, mas como eu falei, se o resultado do modelo CCR e do modelo BCC for igual, a gente já chega automaticamente à questão que é o modelo constante. Então, por esses dois métodos, né, que deu para ver aqui que todas as somas dos lambdas do modelo CCR deu maior que 1, e deu para ver que todos os Ws deram negativos, então a gente chega à conclusão de que o retorno de escala de todo mundo é decrescente. E para o modelo orientado ao output. Pode ser diferente? Pode. Então, às vezes, eu posso ter um retorno, dependendo do caso, principalmente se for as DMUs ineficientes. DMUs eficientes, essas aqui, N, A1, A2, A3, A4, A6, A7, A8 e A9, elas vão ser decrescentes. Eu já posso dizer por quê? Porque a posição da fronteira delas vai ser exatamente a mesma. Independentemente se a orientação é input ou output, justamente porque elas são eficientes. Mas essa DMU A4 não, essa não necessariamente. Por quê? Porque orientando para o output, eu posso chegar numa posição de uma escala diferente do que orientando para o input. Então, às vezes orientando para o input, eu posso chegar numa escala crescente e orientando para o output, eu posso chegar numa escala decrescente. Bom, vamos só conferir. Então, agora vamos pegar o modelo orientado ao output, né? Então vamos pegar aqui o BCC orientado ao output na forma dos multiplicadores. Vamos aqui pegar os meus Ws. Então deu para ver aqui novamente que, com exceção, lógico, do A5, né? Que o A5, o W não me diz nada. Mas com exceção todos os Ws deram negativos, isso significa que todas as DMUs são decrescentes, inclusive aquela que a gente estava em dúvida, né? Então essa aqui também é decrescente. Só para corroborar a soma dos lambdas, então vamos pegar o CCR orientado ao output na forma do envelope. E vamos aqui somar os meus lambdas. Vamos somar os lambdas aqui. E aí dá para ver que todos os meus lambdas somados vão dar valores maiores do que 1.
Então, corroboramos mais uma vez que todas as DMUs têm retornos decrescentes de escala. E isso, como eu falei para vocês, nesse caso específico é facilmente verificado nos dados, né? Porque todas as unidades vão ter uma escala maior do que 500 que a gente identificou como sendo a nossa escala ótima. Vamos só olhar agora um pouquinho mais especificamente para essa DMU4. Essa DMU4, ela tem, vou pintar aqui de amarelo, né? Ela tem essa renda de 2.200, uma expectativa de vida de 37, ou seja, uma expectativa bem baixa, né, parecida aqui com a escala ótima, um nível de conhecimento aqui também parecido e um nível de satisfação um pouquinho maior, mas tem uma renda bem maior. Então essa DMU de todas é a única que está operando com ineficiência técnica. Se ela está operando com ineficiência técnica, a gente não consegue classificar essa questão da escala olhando para os seus inputs e para os seus outputs, como a gente fez aqui com as outras, né? Que a gente pode fazer essa comparação. Então, a gente, para analisar essa D1004, a questão da escala, a gente tem que olhar não para ela, mas para a meta dela. Então, vamos pegar a meta lá do modelo BCC. Então, vamos pegar o modelo BCC ao input orientado ao envelope. Então, a meta dela vai ser 1.280 o input, 39,29 o output, 0,9 o output 2 e 0,3 o output 3. Vou pegar esses valores aqui e vou colar aqui. Só para aqui valores, né, e deixar claro que isso aqui é orientação ao input. E vamos pegar agora a meta dela no BCC envelope orientado ao output. Aqui eu só coloquei a meta dela e vamos pegar e colocar aqui. Valor especial valores. Então, essa aqui é a orientação ao output. Então, o que dá para ver daqui? Primeiramente, quando ela orienta ao input, ela tem que reduzir a sua renda de 2.200 para 1.280. 1.280 é muito mais próximo de 500. Então, isso explica por que quando a gente orienta ao input, a gente chega numa eficiência de escala de 0,50. E quando a gente orienta ao output, significa manter a minha renda constante, então ela fica 2.000, então ela está muito mais longe da escala ótima, então por isso que ela é 0,35. Então por isso que orientar ao input, no caso, me deixa mais próximo da escala ótima do que orientar ao output. Mas nos dois casos, tanto 2.200 quanto 1.280 é acima da escala ótima. Então, nos dois casos, o retorno de escala é decrescente, porque ela vai estar acima da escala ótima, tanto na orientação ao input quanto na orientação ao output. Mas, em alguns problemas, às vezes a minha redução de input, né, dependendo do caso, poderia me colocar num ponto abaixo de 500. Aí, no caso, ela teria retornos crescentes para a orientação ao input e retornos decrescentes para a orientação ao output. Então, eu acho que com isso a gente explorou, né, os principais resultados dos modelos CCR e BCC. Né? Era o que faltava a gente falar um pouquinho de eficiência de escala, de retornos de escala. E aí a gente pode agora passar para a implementação dos próximos modelos.